Homem morre em acidente com jet ski em Tramandaí, no litoral norte. Raí Quadros. Esse acidente aconteceu hoje por volta das 9h30 da manhã. O homem, que ainda não teve a identidade revelada, estaria andando de jet ski no rio Tramandaí quando acabou batendo o veículo em um banco de areia e foi arremessado. Ele chegou a ser socorrido, encaminhado para o hospital de Tramandaí com ferimentos graves, mas infelizmente não resistiu e morreu no local. O homem tem 46 anos e é natural de Porto Alegre. 11h15 vai marcar o sinal da Gaúcha. Seguimos com os destaques da nossa reportagem. Vendaval destrói galpão na zona rural de Canguçu e Defesa Civil confirma registro de mais um tornado, Joana Manhago. Isso, Josimar. A ocorrência ela foi registrada por volta das 6h30 da tarde de ontem no assentamento Renascer, no 2º distrito do município de Canguçu, no interior de Canguçu. Esse galpão, que anteriormente funcionava como uma estufa de fumo, foi completamente destruído. O proprietário deste estabelecimento, deste local, relatou que ouviu um forte estouro e quando percebeu, toda a estrutura já estava no chão. E o telhado da casa da mãe dele, que fica próximo a esse galpão, também foi danificado e felizmente não há registro de feridos. As imagens mostram, que a estrutura ficou totalmente destruído e agora eles trabalham, na recuperação deste espaço. E a Defesa Civil acredita, Josimar, que isso aconteceu em função de um tornado que passou em uma região próxima. Isso porque em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, moradores filmaram o momento em que o vento forma uma espécie de funil. E há pouco, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado confirmou que houve a formação de um tornado e que aquilo se trata de um tornado próximo à localidade do Arroio Abranjo. Um alerta laranja para vento intenso e granizo havia sido emitido minutos antes do fenômeno, que também aconteceu ali por volta das 6h30 da tarde de ontem. Nós conversamos com uma moradora de Encruzilhada do Sul, a Maria Suzete Casteller, que fez o registro, e ela conta o que viu no final da tarde de ontem. Estava aqui na rua sentada, que estava calor, e eu comecei a notar umas nuvens estranhas, sabe? Sim, baixas, elas desciam e do nada elas subiam para cima e depois começou a se formar do lado, do nada assim, e foi se formando, daí demorava um pouco para baixar, subia um pouco, descia até que tocou o chão. A Maria conta e depois nos explica que quando esse tornado tocou no chão, ele se desmanchou. Ela até usa esse termo, que o tornado acabou se espalhando. Em Encruzilhada do Sul, os danos foram principalmente em lavouras e produções rurais. Esse foi o segundo tornado registrado em menos de uma semana no Rio Grande do Sul, Josimar. Na última quinta-feira, o fenômeno foi confirmado no centro de Pelotas, quando uma mecânica de veículos foi atingida com a passagem de um fenômeno semelhante. Então, o segundo tornado em menos de uma semana aqui no Rio Grande do Sul. E preocupa, porque geralmente esses tornados vêm trazendo destruição, trazendo prejuízo para as famílias, para a agricultura. Então, sempre importante ficar de olho quando tem esses avisos da Defesa Civil. Pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Gaúcha, os ouvintes dando conta de chuva forte, chuva expressiva, por exemplo, em Santiago. O Cassal está dizendo que fazia 45 dias que não acontecia uma chuva mais expressiva lá na cidade. Chuva que começou às 5h26 e já acumulou 75 milímetros. O Joel também mandando mensagem falando sobre Santo Antônio da Patrulha, que teve chuva torrencial. Mensagem dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Você pode mandar mensagem pra gente, estou com ele aberto aqui, exatamente para que a gente possa ir montando, sabendo como está a situação nas regiões aqui do Rio Grande do Sul, não só sobre condições do tempo, mas outras informações aí que os nossos ouvintes queiram compartilhar conosco. Corpo de homem que desapareceu no mar em Torres é localizado. Isadora Garcia. O corpo foi encontrado na prainha Josimar, em Torres. Segundo o coordenador administrativo da Operação Verão Total, o tenente-coronel Vinícius Lang, esse corpo é de Douglas Martins Vargas, de 33 anos. Esse homem estava desaparecido desde o começo da manhã de domingo, depois de ter sido levado pelo mar na região da Furna do Diamante, na praia da Guarita.
Hoje pela manhã, por volta das 9 horas, os guarda-vidas localizaram um corpo na beira da prainha e disseram que esse corpo estava a cerca de 1.000 metros do ponto em que Douglas não foi mais visto. A área ali no local está isolada e agora também guarda-vidas, bombeiros e a Brigada Militar estão ali e aguardam a chegada da Polícia Civil, que deve fazer a identificação e todos os procedimentos a partir de agora, Josimar. Seguimos com os destaques da nossa reportagem. O Rio Grande do Sul tem alerta laranja para tempestade até amanhã, com rajadas de vento que podem atingir 100 km por hora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E a gente aproveita para falar com o Cléo Kuhn, atualizando sobre a previsão do tempo. Cléo. E este final da manhã, quente, abafado e com chuva em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Não necessariamente chuva forte, mas tem chuva. E a expectativa é que a gente tenha a chuva parando à noite. Vejam que a chuva tem agora no final da manhã, tem durante o período da tarde, se não em quase todo o estado, mas à noite vai cessar. É uma chuva basicamente, em sua imensa maioria, durante a tarde. E à noite ela cessa, fica a noite quente e abafada e volta a ter mais pancadas de chuva na terça, principalmente novamente no período da tarde, e à noite a chuva dá uma parada. Quarta-feira alguma chuva de manhã, pouca coisa, de tarde está melhorando. Quinta-feira não deve ter chuva, que está voltando na sexta, enfraquecendo muito no sábado e talvez intensificando entre domingo, segunda e terça da semana que vem. Pelo menos isso é o que está projetado até agora. As informações do tempo para Baterias Freitas, energia do seu carro. Há mais de 35 anos, acesse bateriasfreitas.com.br. Os ouvintes que nos auxiliam a montar esse mapa da chuva pelo Rio Grande do Sul, ou da falta de chuva, né? Por exemplo, o Lucas, em Três Coroas, chovendo também. Chegou a chuva em Osório, diz o Geraldo. O ouvinte Jair falando que em Farroupilha está chovendo muito. O Luiz Fernando de Cruz Alta falando que a chuva está por lá desde a madrugada, uma chuva moderada. Já o ouvinte Ricardo Borges falando que em Arroio Teixeira tem sol e muito calor, com praia lotada. José Lauri falando que em Sentinela do Sul ainda não choveu e está muito abafado. Em Cruz Alta, chuva torrencial há pelo menos 2 horas, diz a Heloísa. O Francisco de Livramento falando que está muito quente por lá. E o Deloir Santos informando que em Canguçu, Passo Lourenço, começou uma chuva. E do nada já tem 80 milímetros de chuva, segundo o nosso ouvinte. 11h27. Agora as informações do trânsito chegando, informações do trânsito para Sucos Petri, beba saúde o ano inteiro, agora com água de coco, experimente. E Liquida Sulcores, super descontos, aproveite em Porto Alegre, Canoas, Gravataí e em Xangri-Lá.